Oi, pessoal, mais uma aula de língua portuguesa aqui no nosso livro Ler e Escrever. Hoje nós iremos trabalhar unidade 1, sequência didática, ortografia. Essa atividade aqui, olha, a atividade 2A, que é a leitura reflexiva do texto A Bruxa e o Caldeirão, o uso do U no final dos verbos. Tudo bem? Então vamos aqui. Aqui nós temos a página 16, olha o 16 aqui. Aqui a atividade 2A, leitura reflexiva do texto A Bruxa e o Caldeirão. E dentro desse texto nós iremos trabalhar o uso de U no final dos verbos, tá bom? Questão aqui, ó. Aqui é a questão 1, né, onde tem o texto. E tem o seguinte, leia o conto, olha o título, A Bruxa e o Caldeirão, de José Leon Machado e complete as lacunas com as palavras indicadas nos parênteses, fazendo os ajustes de acordo com o texto. O título está aqui, olha o título, A Bruxa e o Caldeirão. Aqui nós temos o autor, José Leon Machado, e aqui nós temos a fonte, de onde foi retirado esse texto com acesso em 26 de outubro de 2020. Tudo bem? Agora nós iremos começar a leitura desse texto. Por favor, sigam essa luzinha vermelha aqui, tá bom? Então vamos lá. Quando preparavam uma sopa com os olhinhos de couve para o jantar, a bruxa constatou que o caldeirão estava furado. Não era muito, não, senhor. Um furo pequeniníssimo, quase invisível, mas era o suficiente para, pinga que pinga, ir vertendo os líquidos e ir apagando o fogo. Nunca tal lhe tinha sucedido. Foi consultar o livro de feitiços, adquirido no tempo em que andara a tirar o curso superior de bruxaria por correspondência. Folheou de ponta a ponta, confirmou no índice e nada encontrou sobre a forma de resolver o caso. Que haveria de fazer? Uma bruxa sem caldeirão era como padeiro sem forno. De que forma poderia ela agora preparar as horríveis poções? Para as coisas mais corriqueiras, tinha a reserva dos frascos, mas se lhe aparecia um daqueles casos em que era necessário preparar na hora uma mistela, como o da filha de um aldeão que engolira uma nuvem e foi preciso fazer um vomitório especial contra o visco. Rosmaninho, 3 dentes de alho, uma semente de abóbora seca, uma asa de morcego e 5 aparas de unhas de gato. Se a moça vomitou a nuvem, pois não haveria de vomitar? Com a potência do remédio, além da nuvem, vomitou uma grande chuvada de granizo que furou os telhados da casa em redor. Era muito aborrecido aquele furo no caldeirão. Nem a sopa do dia a dia podia cozinhar. Mantinha-se a pão e água, que remédio, enquanto não encontrasse uma forma de resolver o caso. Matutou dias seguidos no assunto e começou a desconfiar se o mercador lhe vendera o caldeirão na feira há muitos anos atrás, a não teria enganado com material de segunda categoria. A ela, bruxa inexperiente, ia dar os primeiros passos nas artes mágicas, podia facilmente ter-lhe dado um caldeirão com defeito. Aqui nós temos a questão de continuar o texto, mas substituindo as palavras. Aqui eu tenho o verbo decidir, e como eu estou trabalhando com uma história que já aconteceu, então vamos conjugar. Então, decidiu, vou colocar aqui. Decidir, não, o verbo colocar aqui decidiu e continuar o texto. Decidiu, então, ir à próxima feira e levar o caldeirão ao mercador. Procurando na seção das vendas de apetrechos de cozinha, a bruxa, tenho que verificar o verbo aqui, né? Olha o verbo verificar. A bruxa verificou que o comprador já não era o mesmo. Era o neto do outro e, claro, não se lembrava nem podia das tropelias comerciais de seu falecido avô. Ficou desapontada. Perguntou-lhe, todavia, o que podia fazer com o caldeirão furado. O mercador
mirou, remirou, sopesou com ambas as mãos, deixa eu só trocar aqui pela luzinha, com ambas as mãos e disse: este está bom para você pôr ao pé da porta a fazer de vaso. Com os pés de sardinheiras ficava bem bonito. A bruxa irritou-se com a sugestão e não fosse a gente toda ali na feira a comprar e a vender, transformava-o em onagro. Acabou por dizer: a solução parece boa, sim senhor, mas diga-me cá, se põe o caldeirão a fazer de vaso, onde cozinho eu depois? Neste novo que aqui tenho e com um preço muito em conta. A bruxa olhou para o caldeirão que o mercador lhe apontava, sobressaindo no monte de muitos outros, de um brilhante avermelhado, mesmo a pedir que o levassem. A bruxa, que tinha os seus brios de mulher, ficou encantada. O mercador aproveitou a ocasião para tecer os maiores elogios ao artigo, gabando a dureza e a grossura do cobre, os rendilhados da barriga, o feitio da asa em meia-lua, a capacidade e o peso tão leve como um bom caldeirão podia ser, fácil de carregar para qualquer lado. Pois leve-o. O mercador esfregou as mãos de contente. Mas aviso-o, acrescentou a bruxa, se lhe acontecer o mesmo que ao outro, pode ter a certeza de que o transformarei em sapo. O mercador riu-se do disparate enquanto embrulhava o artigo. Os anos foram passando e a bruxa continuou no seu labor, até que um dia deu por um furo no novo e agora velho caldeirão. Rogou uma praga tamanha que o neto do segundo mercador que lhe vendera, a essa hora, em vez de estar comendo caldo na mesa com a família, estava num charco a apanhar moscas. Gostaram da história? Então, nessa história, nós temos que verificar o entendimento dessa história, qual foi a mensagem que esse texto nos quis passar, como também nos momentos em que nós preenchemos aqueles espaços com as palavras que foram sugeridas, certo? Deu para vocês entenderem? Então, vou explicando para vocês na medida que a gente for respondendo as questões, tá bom? Então, aqui nós temos a primeira questão que diz assim: no conto, o narrador traz fatos que já aconteceram ou que irão acontecer? O que vocês acham? Isso, muito bem. De fatos que já aconteceram. E aí tem outra pergunta: quais as palavras que o ajudaram a perceber isso? Nós temos em vários momentos, gente, várias palavras. Quando a gente coloca lá no início do texto, quando preparava uma sopa, depois teve um momento que a bruxa constatou um buraco lá no caldeirão, né? O momento que ela decidiu ir próximo à feira e levar o caldeirão ao mercador. Então, em vários momentos, a gente verifica palavras que nos remete a essa história, né? Que já aconteceu. Tudo bem? E aí, aqui na B tem o seguinte: o que essas palavras indicam? Indicam que o fato já aconteceu, né? Então, ações que já aconteceram, ou seja, são palavras que nos remetem ao passado, tudo bem? Que é um tempo verbal, tá? Os tempos verbais passado, presente e futuro. E essa história já aconteceu, então é uma história do passado, tá? E aí nós podemos verificar que nasceu o seguinte: exponham o que descobriram aos colegas da classe e ouçam as conclusões que chegaram. Essa é uma questão que a gente conversa na sala de aula e chega a uma conclusão para escrever junto, né? Essa parte. Mas como nós não estamos em sala, vou colocar aqui uma sugestão, tá bom? Então eu trouxe assim para vocês. Em relação à mensagem que o texto quer passar, nós temos a importância de ser honesto e não agir com vingança, certo? Mas em relação ao uso do "u" no final dos verbos, nós podemos verificar isso.
Quando nós temos o verbo contatar, a gente verifica que quando a gente conjuga ele no passado, ele termina com U, constatou. Nós temos o verbo decidir, conjugado, termina com U, decidiu. Mirar termina com U, mirou. Verificar termina com U, verificou. Tudo bem? Deu para vocês entenderem essa aula? Que bom! Então a gente fica por aqui. Até a próxima!